Estamos dando início a mais um programa da nossa campanha Eu Voto 43007 para São Carlos ser uma cidade do bem. E como nos programas anteriores, nós vamos abordar algumas propostas da nossa lista de 25 que estamos apresentando na nossa campanha eleitoral. Eu quero primeiro mostrar para vocês nossa página no Facebook, que se chama, é um grupo no Facebook chamado Eu Voto 43007. Então você que tem acesso ao Facebook, procure a página Eu Voto 43007 e se cadastre. Nós já temos 85 membros, são pessoas que são apoiadores da campanha ou mesmo simpatizantes, são pessoas que às vezes não votam em São Carlos, mas que simpatizam com a nossa proposta. Então, se você também tem interesse em participar e ajudar de alguma forma, acesse no Facebook o nosso grupo Eu Voto 43007. Aqui nós fazemos uma interação, são feitas várias reflexões. Deixa eu achar aqui para... O cursor desapareceu, apareceu. Então aqui nós temos vários informes, lançamento de livros, as pessoas comentam, a gente vai refletindo. Então olha que interessante, temos uma amiga, a Vânia Marquezine, que também é candidata pelo PV em Pirassununga. Ela acompanha a nossa lista, nosso grupo. Então é bem interessante. Quem quiser participar, tem aqui a oportunidade de interagir conosco através do Facebook no nosso grupo de reflexão. É só procurar então Eu Voto 43007 e fazer parte. Eu quero também aproveitar esse momento e mostrar esse livro que eu recebi hoje pelo correio. Se chama Imaginário, Novos Desafios, Novas Epistemologias. Esse livro ele é fruto de um evento que teve ano passado em Natal, sobre imaginário, e eu apresentei um trabalho sobre ação cultural com idosos. Esse livro foi editado em Coimbra, em Portugal, ficou pronto agora. Então ele tem um artigo que eu escrevi, abordando o uso da criação de textos, como a criação de textos é uma importante ferramenta para ajudar na autoestima do idoso, e também sobre o trabalho de meditação que eu faço com a terceira idade, mostrando os benefícios, os ganhos desse trabalho. Então aqui é uma indicação para quem tiver interesse: Imaginário, Novos Desafios, Novas Epistemologias. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje. Vamos falar de 3 propostas. A valorização do funcionário público, falaremos também sobre o ensino optativo do Esperanto e também sobre valorizar e expandir o movimento de escoteiros em São Carlos. Então, o primeiro item, vamos falar sobre o funcionalismo público. Então nós sabemos que hoje em São Carlos um problema que precisa ser rapidamente resolvido é o excesso de cargos de confiança que a cidade possui. Então nós sabemos que nos últimos 12 anos São Carlos cresceu muito, o trabalho que a administração petista fez na cidade é um trabalho bom, muito se avançou em relação aos trabalhos sociais. Mas infelizmente, até talvez para conseguir governar, o PT criou essa estratégia de inchar a prefeitura com cargos de confiança. E isso não é somente aqui em São Carlos. Eu tenho viajado o Brasil todo e em todas as administrações do PT esse problema existe. E o fato do PV apoiar a gestão petista, agora em 2012, para a reeleição, não quer dizer que nós temos que fechar os olhos a alguns problemas que precisam de fato serem resolvidos. E um deles é justamente esse. A Prefeitura de São Carlos tem funcionários muito bons, capacitados, que poderiam estar assumindo cargos de maior responsabilidade.
Então nós encontramos, vamos dizer assim, pessoas que são porteiros e que são cargos de confiança, quando se poderia ter concursos públicos e pessoas contratadas, aprovadas em concurso, para trabalhar, por exemplo, como porteiro, e não um cargo de confiança. E nós vemos também em vários setores da prefeitura funcionários que são capacitados, que têm aí 9, 10 anos de experiência na prefeitura, ficando de lado para se contratar alguém que é cabo eleitoral, para assumir um cargo, ficar aí assumindo um posto de comando na prefeitura por indicação política e não aproveitando aquelas pessoas que foram concursadas e que trabalham na prefeitura já há muito tempo. Então nós vamos na Câmara dos Vereadores bater nessa tecla da diminuição do número de cargos de confiança na prefeitura, não importa se essa pessoa é de São Carlos ou de outro município, e estimular que os funcionários concursados possam assumir cargos de maior responsabilidade na prefeitura e com isso fazendo um trabalho de qualidade para a população, porque esse é realmente o que realmente importa, prestar um serviço de qualidade à comunidade. E também nós vamos solicitar um estudo para ver a possibilidade de diminuir a jornada de trabalho sem diminuir o salário. Então, eu imagino que, sendo feito um estudo e racionalizando o serviço público, é possível que em alguns setores a gente consiga até diminuir em torno de 20% a jornada de trabalho. Então isso traria para o funcionário público, um aumento real do salário, porque nós sabemos a dificuldade de aumentar o salário da pessoa. Mas se nós conseguirmos diminuir a jornada de trabalho mantendo o mesmo salário, isso já é um benefício, já é um ganho importante. E aí nessas horas que esse funcionário está ganhando, ele poderia ser incentivado a fazer cursos de capacitação para melhorar o seu rendimento no trabalho, sua qualificação técnica, como também cursos para a qualidade de vida. Fazer aula de yoga, meditação, tai chi, cursos de língua, aprender aí inglês, francês, esperanto, espanhol. Enfim, uma forma de melhorar a qualidade de vida do funcionário seria reestruturando o trabalho de forma que a população não seja prejudicada, o trabalho oferecido será de qualidade, porém em menos tempo. E com isso o funcionário teria condições de poder estudar, de poder se qualificar, de melhorar a sua qualidade de vida. Então, essas são propostas que nós vamos levar para a Câmara para valorizar o funcionário público de São Carlos. E um outro item que nós vamos abordar nesse nosso programa é o ensino optativo do Esperanto. O Esperanto é uma língua internacional, neutra, criada no final do século XIX por Zamenhof, que foi um intelectual polonês. E o Esperanto, ele teve uma pequena queda nas últimas décadas, porém, com o advento da internet, voltou a ter um grande salto, um grande boom. Então, em vários países se estimula o Esperanto, inclusive, se nós entrarmos na internet e jogar no YouTube a palavra Esperanto, vão ver vídeos de Cuba, da África, da China, da Europa, de grupos falando Esperanto. E o Esperanto ele tem uma peculiaridade que não é somente a língua, mas é toda a filosofia que está por trás. Uma filosofia ligada à cultura de paz e à solidariedade. Então, o intercâmbio entre os esperantistas é uma coisa fascinante e, de fato, uma fraternidade. E o Esperanto não está ligado à religião, não está ligado a nada de particularização. Então nós encontramos espíritas que falam Esperanto, católicos que falam Esperanto, protestantes que falam Esperanto, já inclusive grupos indígenas que estudam e falam Esperanto. Então é uma língua que ela não é dominadora, diferente, por exemplo, do inglês, que é uma língua que se expande
mundialmente, mas em função do poderio econômico, político e militar dos Estados Unidos principalmente. Antes da Inglaterra, hoje dos Estados Unidos. E o Esperanto, ele nasceu com a ideia de ser uma segunda língua de todos os povos. Então, cria-se uma igualdade entre os falantes do Esperanto, entre as pessoas que difundem essa língua. Porque ela nasceu com essa ideia de não substituir a língua pátria, mas ser uma língua secundária de caráter universal. E nós temos na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Cristóvão Buarque para se criar o ensino optativo do Esperanto. E esse projeto está não na Câmara Federal, na Comissão de Educação da Câmara, que é presidida, inclusive, pelo deputado federal Newton Lima, aqui de São Carlos. E nós procuramos o deputado Newton Lima, há cerca de alguns meses atrás, para passar algumas orientações sobre o Esperanto que pudesse ajudar nessa discussão que está sendo feita em Brasília. Mas nós achamos que é importante também aqui em São Carlos essa reflexão. E a Prefeitura poderia ter o curso optativo do Esperanto. Aqui na cidade há vários esperantistas que podem ajudar a capacitar professores da rede para que possam pelo menos passar um básico para as crianças que tiverem interesse em aprender o Esperanto. E assim, sem ter despesas para a Prefeitura, sem ter despesas para o cofre público, ter essa opção do ensino gratuito do Esperanto enquanto uma opção na escola pública. E também, por que não, nos cursos universitários, para você prestar o exame, o Esperanto não ser utilizado também como língua. Então, por exemplo, você vai prestar uma prova de qualificação e você pode optar pelo inglês, pelo francês, pelo espanhol, por que não também não optar pelo Esperanto? Então, nós podemos aí pensar uma forma para que se expanda o ensino do Esperanto aqui em nossa cidade. E a terceira proposta que nós vamos conversar hoje é sobre o movimento dos escoteiros, que em São Carlos tem um trabalho belíssimo feito pelo grupo dos escoteiros aqui da cidade, mas que precisa de mais apoio. Então, até hoje, o movimento escotista de São Carlos não tem uma sede própria e nós acreditamos que seria possível aqui na cidade a criação de um parque público. Nós demos o nome Parque Municipal da Paz, e nesse parque a gente ter, por exemplo, um local que seria a sede do movimento dos escoteiros. E com isso apoiar para que os trabalhos que são realizados possam se expandir, para que novos jovens possam conhecer o trabalho e quem sabe participar, criando novos grupos, novas turmas, porque a gente sabe, a criança aprende bastante a respeitar, aprende a se organizar, respeitar hierarquias, não de uma forma autoritária, obviamente, mas entender que as hierarquias são importantes e respeitá-las. E o trabalho dos escoteiros ajuda a criar um respeito maior pelo meio ambiente e também pela cidadania. Então é um trabalho importante que São Carlos precisaria valorizar. E como vereador eu pretendo então propor leis, propor atividades que possam ajudar a expandir mais o movimento dos escoteiros no nosso município. Bem, esses são os nossos temas de hoje, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer informação, mande um e-mail para nós, o e-mail euvoto43007@hotmail.com.br. Nós iremos responder, passaremos mais informações aos interessados. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.